Fala moçada, tudo bem? Eu sou o professor Caio Bianchi, sou professor de Física aqui no CAS do curso Alberto Santos Dumont e também sou aluno do terceiro ano de graduação lá no ITA. E hoje eu vim resolver com vocês uma questão muito legal, que eu julgo ser a questão mais difícil da prova da AFA 2024. Então, sem enrolação, vamos à leitura do enunciado. Duas partículas A e B, de massas 4m e m, ou seja, a partícula A tem massa 4m e a B tem massa m, movimentam-se sobre uma superfície plana e horizontal ao longo de uma mesma trajetória. Ele deu aqui que o A ele parte do menos 100, o B do 125, e a trajetória está orientada para onde? Orientada para a direita. Fechou. O coeficiente de atrito cinético entre essa superfície e cada partícula é o mesmo e igual a 0,1. Então você vê o primeiro assunto que ele vai cobrar nessa questão é a ideia de atrito. Ele forneceu aqui os coeficientes de atrito, você grifa esses valores que eles vão ser importantes futuramente. A figura abaixo indica as posições das partículas no instante t0 igual a zero. O que é isso, Caio? No instante inicial, quando as velocidades de A e de B valem, respectivamente, 40 metros por segundo e menos 10 metros por segundo. Olha aqui, ele já forneceu a velocidade com sinal, em referência à orientação de trajetória que ele definiu. Então, ele definiu, por meio dessa setinha aqui, o quê? Que todo mundo que está para a direita é positivo e quem está para a esquerda é negativo. Se a velocidade de A é 40 positivo, o A está se movendo assim. Se a velocidade de B é 10 negativo, ele está se movendo assado. Tudo bem? Então essa é a ideia. A partir desse instante, as duas partículas estão sujeitas, na direção de seus movimentos, apenas à ação da força de atrito. Isso é para você desconsiderar, sei lá, qualquer resistência do ar ou qualquer outra força que você pudesse pensar. Não, não, eles estão sujeitos somente ao atrito aqui na direção do movimento. Em dado momento, eles colidem. Então, em algum momento, entre essas duas posições aqui, nessa linha preta que eu desenhei, eles vão colidir. E essa colisão é um choque que ele vai falar aí, é parcialmente elástico, ou seja, não posso conservar energia, eu vou ter dissipação, de coeficiente de restituição 0,25. Então, o coeficiente de restituição vai te dizer mais ou menos o quão inelástico ou quão elástico o choque foi, e você lembra da definição. Coeficiente de restituição é definido como sendo o módulo da velocidade relativa depois sobre o módulo da velocidade relativa antes. Eu vou fazer isso com vocês com calma mais para frente. Beleza. Durante essa rápida colisão, o sistema é considerado isolado. E logo após, as partículas novamente voltam a ter sobre elas, na direção de movimento, a ação exclusiva da força de atrito, permanecendo em move até pararem. O que ele está dizendo, essencialmente aqui, é que antes da colisão e depois dela, eu tenho atrito. Durante, o atrito ele vai ser o quê? Desprezível, de modo que quando ele diz que o sistema ele é isolado durante a colisão, eu posso conservar a quantidade de movimento, que é o que a gente vai fazer mais para frente. O que ele quer saber é, nessas condições, ao atingir o repouso, a partícula A vai estar em qual posição, SA? Não sei se você entendeu. As duas partículas elas vão colidir em algum lugar bem aqui, então a A estava vindo para a direita e a B para a esquerda. Elas colidem e, sei lá, vamos supor que elas quicam no movimento delas. Não sei se é isso que acontece, mas vamos supor. Quando elas fazem isso, elas depois continuam sujeitas à desaceleração do atrito e a partícula A ela vai parar em algum lugar. Onde que ela para? É isso que eu gostaria de determinar nessa questão. Para resolver esse problema, que é um problema bem complexo porque mistura muita coisa, eu vou resolver em 4 etapas. Etapa número 1, acompanha comigo. Encontrar as acelerações, porque só assim eu consigo analisar a cinemática do problema. Para encontrar as acelerações, eu vou considerar um objeto aqui de massa m, não sei que massa é essa, que se move em uma superfície rugosa de coeficiente de atrito μ. Vamos lá, quais são as forças que estão atuando sobre esse objeto? Primeira coisa, evidentemente, por conta desse atrito, eu vou ter aqui uma força de atrito que é contrária ao movimento do objeto. Se o objeto está se movendo para a direita, representei por essas linhazinhas de velocidade, o atrito está para a esquerda. Além disso, eu tenho a famosa força-peso aqui para baixo, dada como sendo m vezes g, e a famosa força normal aqui para cima. Então, são essas as forças que eu tenho atuando sobre o objeto. Essa bolinha ela não vai nem se afundar no solo e nem alçar voo, de tal maneira que a força normal ela é exatamente igual à força-peso. Vou escrever, a força normal é igual ao peso.
Além disso, na direção do movimento, a força de atrito, ela está atuando como quem? Como justamente a tal da força resultante. Eu posso escrever então o seguinte: força de atrito, como que eu calculo ela? Coeficiente de atrito vezes a força normal. Isso daqui é igual à força resultante, que pela segunda lei de Newton é massa vezes aceleração. E é justamente essa camarada aqui que a gente quer descobrir. Vamos lá, eu vou pegar a força normal que eu calculei nessa primeira e substituir nessa segunda. A minha equação se torna o seguinte: coeficiente de atrito vezes a normal. Quem que é a normal? mg. Isso daqui é igual a massa vezes a aceleração. Para sua alegria aqui, ó, tchai aqui, ó, tome, na verdade, né, ó, a massa ela cancela. Então a aceleração ela não depende da massa em módulo. Ou seja, esses dois objetos vão estar sujeitos à mesma desaceleração. Show de bola. E como que eu calculo essa aceleração mesmo, hein? Eu vou pegar o coeficiente de atrito, μ, e multiplicar pela gravidade g. O coeficiente de atrito ele forneceu no enunciado. Quanto que vale mesmo, hein? 0,1. Então eu vou pegar 0,1, multiplicar pela gravidade. A gravidade vale 10. 0,1 vezes 10 é 1 metro por segundo ao quadrado. Prontinho. Então essa é a aceleração a qual os objetos vão estar submetidos. Lembrando que ela é sempre no sentido contrário ao do movimento. Passo 1, então, check. Vamos para o passo 2. Quer encontrar o local, e eu diria mais, eu quero saber o local e as velocidades no momento do encontro. Vamos para o passo 2 aqui, então. Eu já desenhei o esquema de como vai ficar. O objeto A se movendo para a direita com mais 40 e sujeito a uma aceleração para a esquerda, sempre contrária ao movimento, de menos 1. Da mesma maneira, o objeto B se movendo para a esquerda com velocidade menos 10 e uma aceleração que vai estar para a direita, sempre contrária ao movimento. E se ela está para a direita, ela é positiva, igual a mais 1. Para determinar o local de encontro, eu preciso igualar as equações horárias das posições desses dois objetos. Então vamos lá. Lembrete aqui da equação, eu escrevo. A posição do objeto A vai ser igual. Posição inicial dele, opa, o objeto A é o vermelho, SA é igual. Posição inicial dele, menos 100, mais velocidade inicial dele, 40, vezes o tempo t, mais 1 meio de AT2. No caso, a aceleração é menos 1, então vou ter menos 1 meio de A vezes t ao quadrado. Esse é para o objeto A. Para o objeto B, eu faço a mesma coisa. A posição do objeto B é igual. Posição inicial, 125 metros, é o famoso S0. Velocidade inicial, menos 10t, mais 1 meio de AT2. A aceleração aqui é 1, positiva, mais 1 meio de A vezes t ao quadrado. Fechou? Então essa daqui é a ideia. E para que eu ache o local de encontro, eu vou igualar as duas posições. Afinal, no momento que eles se encontrarem aqui, eles vão estar na mesma posição, considerando que os objetos são pontos materiais. Então, vou escrever, para achar o local, ou melhor, primeiro, um instante de encontro, eu escrevo o SA, que é esse cara em vermelho, tem que ser igual ao SB. Eles têm as mesmas posições. Aqui eu escrevi o A, né? Mas na verdade o A ele é igual a 1, como a gente tinha determinado anteriormente no passo de número 1 também. Então vou igualar essas duas equações. Na hora que eu igualo, o que é que acontece? Vamos tentar passar todo mundo para o mesmo membro? Eu vou passar todo mundo que está na esquerda para a direita. Vou ter assim, 1 meio de t quadrado mais 1 meio de t quadrado vai ser simplesmente igual a t quadrado. Show! Menos 10t menos 40t vai ser menos 50t. Show de bola? 125 mais 100 vai ser mais 225. Isso daqui é igual a zero. Agora eu preciso resolver essa equação do segundo grau para achar o tempo de encontro. Você pode resolver ela da maneira que você achar mais adequado. Nesse caso, eu vou usar soma e produto, né? Eu quero achar dois números cuja soma, deixa eu pegar uma coisinha diferente, cuja soma de menos b sobre a, menos 50 dá 50, e cujo produto dê 225. 225. Esses dois números, se você pensar direitinho, eles são 45 e 5. Então, dessa equação aqui, eu chego à seguinte conclusão. O tempo de encontro ele pode ser 5, ou o tempo de encontro ele pode ser 45. Ah, Caio, qual desses tempos eu pego? Evidentemente, você descarta o segundo e pega o primeiro, que é o menor. Porque no momento que esses objetos colidirem,
depois eles vão fazer um movimento completamente diferente do anterior. Então esse daqui é o tal do tempo de encontro. Mas ele nem é tão relevante para a gente não. Eu gostaria de saber, na verdade, onde que aconteceu o encontro e quão rápido os objetos estavam. Para eu saber onde aconteceu o encontro, eu pego esses 5 e substituo em alguma das equações, ou nessa ou nessa. Qual delas? Tanto faz. Vamos lá então. Vou substituir na primeira, né? Eu vou substituir na segunda, que eu acho que é mais fácil. 125, então, menos 10 vezes 5, mais 1 meio, vezes 5 ao quadrado, que é 25. Faz essa continha aqui, olha, 125 menos 50 mais 12 meio. Essa continha, 125 menos 50, dá 75, mais 12 meio, essa conta vai dar 87,5 metros. Então, o local onde acontece o encontro é aqui na posição 87,5. Eu quero saber também o quão rápidos os objetos estavam. Para isso, eu uso a equação horária da velocidade. Que equação é essa? Lembra para mim, Caio? V igual a V0 mais A vezes T. E eu aplico para os dois objetos. Vamos lá. Para o objeto A, eu escrevo que VA é igual velocidade inicial dele, 40, a aceleração dele, menos 1, vezes o tempo. Eu quero saber a velocidade em 5 segundos, no instante de encontro. O VA aqui é 35 metros por segundo. E o B, hein? O VB ele vai ser igual, mesma coisa, velocidade inicial menos 10, mais aceleração 1, vezes o tempo que é 5. O VB é menos 5 metros por segundo. Então esses objetos eles vão se encontrar na posição 87,5, com o A se movendo para a direita a 35 metros por segundo e o B para a esquerda a menos 5. Então, show de bola. É isso daí que acontece. Passo 2, check. Agora eu vou o quê? Eu vou analisar a colisão. Como assim analisar a colisão? Eu tenho que ver quais que são as velocidades depois que a colisão acaba, porque antes dela não me importa mais. Então eu já desenhei aqui o esquema. Eu tenho antes da colisão e depois. Então só corrigindo aqui, antes da colisão eu tenho A, que tem massa m e velocidade 35 metros por segundo para a direita, e o B que tem massa m, desculpa, o A tem massa 4m, né? E o B que tem massa m, com velocidade menos 5 para a esquerda. Depois da colisão, eu vou ter o A se movendo com velocidade. Eu coloquei que eles batem e voltam, né? Talvez não seja isso que aconteça, porque o A está com uma quantidade de movimento enorme. Ele tem 4 vezes mais massa que o B e tem uma velocidade que é aí 7 vezes maior que o B. Então, talvez, eu poderia dizer, na verdade, que no final, o A ele vai só dar uma impulsionada no B, né? E colocar uma velocidade VA para cá. Isso que acontece depois da colisão. O A ele vai desacelerar e o B ele vai acelerar nessa colisão. Ah, se eu tivesse colocado do jeito que estava antes, Caio, ia dar problema? Não ia não, ia ser a mesma coisa. Você ia achar uma velocidade negativa no final e fazer a interpretação. Para resolver esse problema aqui, então, eu tenho que usar duas equações, porque eu tenho duas incógnitas. Que equações são essas? Vamos lá. Primeira delas, a mais sagrada de todas. Eu vou usar a conservação da quantidade de movimento. Eu vou dizer que a quantidade de movimento no começo é igual a no final. No começo eu tenho assim, massa do A, 4m, vezes a velocidade, 35, somado com massa do B, m, vezes a velocidade, que é menos 5. Isso daqui vai ser igual à quantidade de movimento no final. Massa do A, 4m vezes VA, mais massa do B, que é simplesmente mzinho, vezes VB. Dessa equação aqui, você cancela a massa em todo mundo, aqui ó, tchá, aqui ó, tom, na verdade, né, ó. Você vai ter uma coisa que é mais ou menos assim. 4 vezes 35 vai dar 140. 140 menos 5 é 135. Show? Isso daqui vai ser igual a 4VA mais VB. Vou colocar assim, 4VA mais VB. Então essa é uma equação. Eu consigo resolver o problema só com ela? Não, porque eu tenho duas incógnitas, duas letras. Então eu tenho que usar uma outra. Qual é a outra? É justamente a equação do coeficiente de restituição. O coeficiente de restituição ele forneceu que vale 0,25. Então como que eu escrevo isso mesmo? O coeficiente de restituição ele é igual ao módulo da velocidade relativa depois da colisão sobre a velocidade relativa antes. Vamos lá, vou escrever o seguinte então. Coeficiente de restituição 0,25 é 1/4. Velocidade relativa depois, hein? Depois da colisão, eu tenho isso daqui. A velocidade relativa, como os dois estão no mesmo sentido, é a subtração. VB menos VA. E antes da colisão? Antes da colisão, como eles estavam no mesmo sentido, eu vou somar 35 mais 5.
Isso daqui é o famoso 40. Então, daqui eu vou tirar a seguinte relação: VB menos VA, VB menos VA é igual a 40 dividido por 4, que isso daqui é o famoso 10. Agora pronto, eu tenho duas equações e duas variáveis. Logo, eu tenho um sistema de equações que você sabe resolver. Vou pegar essa primeira equação, jogar ela aqui para cima. Vou pegar essa segunda equação, jogar ela aqui para cima também. Eu tenho que simplesmente resolver esse sisteminha, né? Resolvendo esse sistema, acabou o problema. Então, só rearranjando aqui, beleza. Uma das maneiras simples de resolver esse sistema é simplesmente eu somar. Quando eu somo essas duas equações, eu me livro do famoso VB, que nem me interessa mesmo, né? Porque eu quero saber é sobre o A. Então, VB cancela com VB. 4VA menos VA vai dar 3VA. Então, aqui eu vou ter 3VA. Isso daqui vai ser igual 135 mais 10 dá 145. Portanto, a velocidade VA é a mesma coisa que 145 dividido por 3, o quê? Metros por segundo. Concorda comigo? Ou melhor, na verdade, fiz besteira aqui. Como o VB e o VB aqui estão positivos, eu tenho que subtrair as duas equações, né? Eu vou subtrair, no caso, a de baixo da de cima. Então, claro que não. Eu não posso cancelar esses dois caras se os dois são positivos, né? Fiz uma bobeira aí, mas é para ver se vocês estão atentos. Então, quando eu faço a de baixo menos a de cima, agora sim eu vou ter o seguinte, olha só. 4VA menos VA, isso vai dar 5VA, beleza? 135 menos 10, isso daqui é 125. Agora sim, VA vai ser igual a 125 dividido por 5, que é o famoso quê? Famoso 25 meters per second, metros por segundo. Essa é a velocidade do A logo depois da colisão. Perceba, eu achei um valor positivo, então eu realmente acertei o sentido inicial. Se eu tivesse colocado o VA aqui para a esquerda, como sendo menos VA, eu acharia uma velocidade negativa e era só interpretar direitinho. Beleza? Pronto, passo número 3. O quê? Passo número 3 acabou. Agora só falta o passo número 4 para a gente matar essa questão, que é analisar o movimento do A logo depois da colisão. Então, o que é que acontece depois da colisão? Ah, está desenhado aqui. Eu tenho um objeto que vai partir da posição 87,5 metros, que é a posição do encontro, com a velocidade inicial de 25 metros por segundo e com a aceleração, ou melhor, desaceleração, de menos 1 metro por segundo ao quadrado. E ele vai parar em algum lugar, mais ou menos por aqui, depois de percorrer aqui um certo ΔS. Como ele não pede o tempo e nem quer saber sobre o tempo, a forma mais rápida de você chegar nessa resolução aqui desse problema é simplesmente o quê? Usar a famosa equação de Torricelli. Então aqui no final ele está com a velocidade igual a zero. Usando o Torricelli eu tenho o seguinte, velocidade final ao quadrado é zero ao quadrado. Isso daqui é igual velocidade inicial 25 ao quadrado, verdade? Mais duas vezes a aceleração. Duas vezes, quem que é a aceleração é menos 1 vezes o ΔS, que de certa maneira é quem eu quero descobrir, né? Vou deixar o ΔS aqui de vermelho. Então, eu vou ter a seguinte situação. 25 ao quadrado é o famoso 625. Menos 2 ΔS, isso daqui é igual a zero. Logo, o ΔS é igual a 625 dividido por 2, né? 625 sobre 2. Isso daqui vai dar o quê? 600 sobre 2 é 300. 25 sobre 2 é 12,5. Então, é 312,5 metros. Agora acabou, né? Ele estava na 87,5. Ele andou mais isso daqui. Qual é a posição SA que ele vai parar? Vamos lá. A posição final SA é igual a 87,5 mais 312,5. Faz essa continha aqui, ó, 312,5 mais 87,5. 5 mais 5, 1 vai 1. 7 mais 2, aqui vai dar 10, vai 1. Aqui vai dar 10, vai 1. 1 mais 3, 400 metros. Resposta bonitinha. Você volta lá no enunciado, dá um check no item 4 e marca a letra D de dado. E assim a gente finaliza essa questão, que eu julgo ter sido a questão mais difícil da AFA 2024, não só porque ela cobrava assuntos muito complicados, mas também porque ela era uma questão muito extensa. Então, na hora da prova da AFA, que você tem pouquíssimo tempo por questão, talvez o mais sensato fosse deixar ela para o final da prova, ou talvez nem fazer, dependendo da sua situação.
Muito obrigado, pessoal. Mais uma vez, sou o professor Caio Bianchi, dando aula aqui no CAS de Online e espero ver vocês na próxima. Até mais. Valeu!